Imagina trabalhar construindo túneis secretos dentro de montanhas para esconder os tesouros de um rei que se acha um deus. Aí chega o dia do pagamento e nada. Sem comida, sem cerveja, sem grão. Você faz o quê? Aceita calado? Tipo, de boa? Não. Há mais de 3.000 anos, um grupo de trabalhadores egípcios fez algo que ninguém nunca tinha feito antes na história da humanidade. Eles cruzaram os braços, largaram as ferramentas e disseram: estamos com fome. Hoje em dia seria: estamos em greve. Essa é só uma das histórias que você vai ouvir nesse vídeo, porque o Antigo Egito não era só pirâmides e múmia, não. Era um lugar onde matar um gato podia custar a sua vida, onde um jogo de tabuleiro era passaporte pro além, onde o calendário que você usa hoje já existia e onde os faraós não tinham nada daquele físico esculpido que a gente vê nas estátuas, viu? Bora nessa. A primeira greve da história. A gente acha que greve é coisa moderna, coisa de sindicato, de fábrica, de manifestação com faixa e megafone. Mas a primeira greve registrada na história da humanidade aconteceu há mais de 3.000 anos, por volta de 1157 a.C., no meio do deserto egípcio. Os trabalhadores de Deir el-Medina eram artesãos altamente qualificados, escultores, pintores, pedreiros de elite. Eles construíam e decoravam as tumbas reais no Vale dos Reis, um trabalho tão secreto que eles viviam isolados numa vila cercada de muros no meio do nada. Em troca, o faraó pagava em grãos, cerveja, peixe, vegetal e óleo. Esse era o salário. Não existia dinheiro como a gente conhece. Mas no ano 29 do reinado de Ramsés III, o pagamento começou a atrasar. Primeiro, uma semana, depois 2, depois 3. Os trabalhadores ficaram 18 dias sem receber absolutamente nada. E aí fizeram algo inédito. Largaram as ferramentas, saíram da vila e marcharam até o templo mortuário de Ramsés III, gritando: "Estamos com fome!" Os supervisores ficaram em pânico. Ninguém nunca tinha visto nada igual. Não existia protocolo para aquilo. Tentaram mandar doces e bolos para acalmar os trabalhadores, mas não funcionou, não. Só quando o vizir, o segundo homem mais poderoso do Egito, autorizou a liberação de grãos dos templos funerários, é que os trabalhadores voltaram. E quando os atrasos voltaram também, adivinha, eles fizeram greve de novo. E, de novo. Esse padrão se repetiu pelos próximos anos até o fim do reinado de Ramsés III. Detalhe, tudo isso foi registrado num papiro que sobreviveu até hoje. O Papiro de Turim é o documento de greve mais antigo do mundo. O calendário que você usa hoje foi inventado no Egito. Pega o calendário do seu celular, 365 dias, 12 meses. Parece algo moderno, né? Mas essa estrutura tem mais de 4.700 anos e foi inventada às margens do rio Nilo. Os egípcios foram a primeira civilização a criar um calendário solar de 365 dias. Antes disso, eles usavam um calendário lunar, mas como os meses lunares não batiam com as estações do ano, o calendário vivia desregulado. A solução veio do céu. Eles perceberam que a estrela Sírius, a mais brilhante do céu noturno, desaparecia por 70 dias e no exato momento em que reaparecia no horizonte, antes do amanhecer, o Nilo começava a encher. Esse fenômeno acontecia a cada 365 dias. Pronto, nasce o calendário solar. O ano foi dividido em 3 estações de 4 meses cada, com 30 dias por mês. Sobravam 5 dias,
que eram dedicados a festas em homenagem aos deuses. Ninguém trabalhava nesses dias. Era basicamente o feriadão de fim de ano mais antigo da história. A única coisa que eles não acertaram foi o quarto de dia extra que sobra todo ano. Esse pequeno erro fazia o calendário vagar pelas estações, completando um ciclo inteiro a cada 1460 anos. Quando Júlio César conquistou o Egito, ficou tão impressionado com esse sistema que levou o calendário egípcio para Roma e fez uma única correção. Adicionou o dia bissexto a cada 4 anos. Esse calendário juliano é o avô direto do calendário gregoriano que você usa hoje. Então, quando você reclama que o ano está passando rápido, saiba que você está medindo o tempo do mesmo jeito que os egípcios faziam há quase 5.000 anos atrás. Senet, o jogo de tabuleiro que te levava para o além. Xadrez, gamão, todos vieram depois. O jogo de tabuleiro mais antigo do mundo com registros detalhados é egípcio e se chama Senet. Ele tem mais de 5.000 anos e era jogado por todo mundo, de camponeses a faraós. O tabuleiro tinha 30 casas organizadas em 3 fileiras de 10. Os jogadores moviam peças de acordo com o lançamento de pauzinhos ou ossos, numa mistura de estratégia e sorte. Parece simples, mas o Senet era muito mais do que entretenimento. Com o tempo, ele se tornou um objeto religioso. Os egípcios acreditavam que o jogo representava a jornada da alma pelo submundo até alcançar a vida eterna. Cada casa do tabuleiro simbolizava um obstáculo ou bênção que a alma encontraria após a morte. Vencer uma partida de Senet não era só diversão, era um bom presságio. Significava que os deuses estavam ao seu lado e que sua passagem para o além seria tranquila. Por isso, o Senet começou a aparecer dentro das tumbas. Tutancâmon, por exemplo, foi enterrado com um tabuleiro de Senet elaborado no seu sarcófago para garantir que ele pudesse jogar pela eternidade. Pinturas em tumbas mostram mortos jogando Senet contra adversários invisíveis que representavam as forças do além. E tem um detalhe que mostra como o Egito era diferente. Jogar não era só coisa de homem. Pinturas mostram mulheres jogando Senet com a mesma frequência. Num mundo antigo, onde o lazer era quase sempre exclusividade masculina, os egípcios jogavam de igual para igual, de boa. Matar um gato era pena de morte. Os egípcios amavam gatos de um jeito que a internet inteira ia invejar. Gatos eram associados à deusa Bastet, símbolo de proteção, fertilidade e do lar. Matar um gato, mesmo que acidentalmente, podia ser punido com a morte. Quando um gato da família morria, todos os membros da casa raspavam as sobrancelhas em sinal de luto. Gatos eram mumificados com o mesmo cuidado dedicado a humanos e enterrados em cemitérios exclusivos. Arqueólogos já encontraram cemitérios inteiros dedicados só a gatos, com milhares de múmias felinas. Eles não eram só animais de estimação, eram protetores sagrados, exterminadores de pragas que ameaçavam os estoques de grãos e símbolos religiosos. E aqui vem a parte mais insana. Quando os persas invadiram o Egito na Batalha de Pelusium, em 525 a.C., o rei persa Cambises II supostamente usou gatos como escudos. Os soldados persas teriam carregado gatos vivos na frente do exército e os egípcios, apavorados com a ideia de machucar um animal sagrado, se recusaram a lutar. Resultado, o Egito caiu. Uma das civilizações mais poderosas do mundo antigo foi derrotada por causa de gatos. O primeiro tratado de paz da história. A gente costuma associar o Antigo Egito à guerra
conquista e poder absoluto. Mas foi exatamente de lá que saiu o primeiro tratado de paz da história da humanidade. Por mais de 2 séculos, o Egito e o Império Hitita disputaram o controle de territórios no que hoje é a Síria. Essa rivalidade explodiu na Batalha de Kadesh por volta de 1274 a.C., uma das maiores batalhas de carros de guerra já registradas, com cerca de 5 a 6 mil carros de combate no total. Ramsés II liderou o exército egípcio com 20 mil homens. O resultado? Empate. Nenhum dos dois lados conseguiu vencer de forma decisiva. Depois de mais 15 anos de conflito sem vencedor, Ramsés II e o rei Tita Hattusili III fizeram algo inédito. Sentaram para negociar. O tratado foi escrito em tabuinhas de prata, numa época em que diplomacia basicamente não existia. O texto garantia paz eterna, fraternidade entre os dois povos, não agressão, respeito às fronteiras, extradição de fugitivos e ajuda mútua em caso de ataque. São as mesmas cláusulas que a gente encontra em tratados internacionais até hoje. O mais surpreendente é que as duas versões do tratado sobreviveram. A egípcia, gravada em hieróglifos nas paredes dos templos de Karnak e do Ramesseum, e a hitita, em cuneiforme em tabuinhas de argila encontradas na Turquia em 1906. E sabe onde tem uma réplica desse tratado hoje? Na sede das Nações Unidas, em Nova York. Um documento de mais de 3.200 anos pendurado na parede da ONU, como símbolo da diplomacia internacional. Roma tem mais obeliscos egípcios que o próprio Egito. Obeliscos são aqueles monumentos de pedra gigantescos, com 4 lados e uma ponta em forma de pirâmide no topo, esculpidos a partir de um único bloco de granito. Os faraós mandavam construí-los como símbolo de poder real e homenagem ao deus Sol Ra. Eram colocados em pares na entrada dos templos mais sagrados do Egito e os topos eram cobertos com uma liga de ouro e prata que refletia a luz do sol, como se o próprio monumento estivesse brilhando. Agora vem a parte absurda. Existem cerca de 30 obeliscos egípcios antigos no mundo. Desses, 13 estão em Roma. Apenas 5 permanecem no Egito, isso mesmo. A cidade que mais tem obeliscos egípcios no planeta não é o Cairo, não é Luxor, é Roma. E não parou por aí. Outros foram parar em Paris, Londres, Nova York e Istambul. Tudo começou quando o imperador Augusto conquistou o Egito em 30 a.C. Após a derrota de Marco Antônio e Cleópatra, ele trouxe os 2 primeiros obeliscos como troféus de guerra. Um deles foi usado como ponteiro de um relógio de sol gigante, posicionado de um jeito que a sombra caísse sobre o altar da paz no dia do aniversário de Augusto. Depois dele, imperadores como Calígula, Domiciano e Constantino continuaram saqueando obeliscos do Egito. Registros indicam que pelo menos 48 foram enviados para Roma. Só 13 sobreviveram. O maior deles, o obelisco Latiranense, tem 32 metros de altura, pesa 455 toneladas e foi construído por volta de 1400 a.C. Ele é o maior obelisco egípcio de pé no mundo e está em Roma, não no Egito. E tem um detalhe irônico. Os romanos ficaram tão obcecados por obeliscos que começaram a fabricar os seus próprios, imitando o estilo egípcio. Copiavam até os hieróglifos na superfície. O problema, os hieróglifos não faziam o menor sentido. Eles copiaram os desenhos porque acharam bonito, sem ter a menor ideia do que significavam. Só séculos depois, os estudiosos perceberam a diferença entre os originais e as cópias romanas.
a pasta de dente mais nojenta do mundo. Os egípcios são considerados os inventores da pasta de dente, só que a versão original era diferente. A receita mais antiga que se conhece misturava pó de casca de boi queimado, cascas de ovo trituradas, cinzas e pedra-pomes moída. Tudo isso era combinado numa pasta abrasiva que era esfregada nos dentes com os dedos ou com uma espécie de escova primitiva feita de galhos desfiados. Não tinha menta, não tinha flúor, não tinha sabor agradável não, viu? Mas funcionava. Tirava sujeira, removia placas e ajudava a manter os dentes minimamente limpos. E eles precisavam muito disso, porque tinham um problema sério com os dentes. O pão egípcio, que era a base da alimentação de toda a população, vinha cheio de areia e partículas de pedra, não por sujeira, mas porque o processo de moagem do grão inevitavelmente misturava areia e fragmentos de pedra na farinha. Com o tempo, esse pão ia literalmente lixando os dentes de quem comia. Exames de múmias mostram que a maioria dos egípcios tinham os dentes extremamente desgastados, com abscessos e infecções frequentes. Até faraós sofriam com isso. É ironia. Inventaram a pasta de dente, mas a comida que mais consumiam destruía os dentes. Mulheres com direitos que a Europa só teria 3.000 anos depois. No Antigo Egito, as mulheres tinham direitos que fariam inveja a muitas civilizações que vieram depois. Mulheres egípcias podiam comprar e vender propriedades, fazer negócios, herdar bens e comparecer diante de tribunais como testemunhas. Quando trabalhavam nos mesmos cargos que os homens, recebiam o mesmo pagamento. Além disso, elas tinham o direito ao divórcio. E não era só isso. Existiam contratos pré-nupciais no Antigo Egito. Casais negociavam documentos antes do casamento que listavam todos os bens que a mulher trazia para a união e garantiam que ela seria compensada por eles em caso de separação. Compare isso com a Grécia Antiga, onde mulheres eram basicamente propriedade dos maridos, ou com a Europa medieval, onde mulheres não podiam possuir terras. O Antigo Egito, há mais de 3.000 anos, já oferecia às mulheres um nível de autonomia jurídica e econômica que grande parte do mundo ocidental só começou a alcançar no século XX. E isso inclui 3 mulheres que chegaram ao topo: as faraós Hatshepsut, Sobek-Neferu e Tuosret, que governaram com poder total. Hatshepsut, a mais famosa delas, reinou por 22 anos e chegou a se representar com barba postiça nas estátuas, não porque precisasse parecer homem, mas porque a barba era um símbolo divino do poder do faraó. Maquiagem era remédio e magia. Quando você vê aqueles olhos marcados de preto nas pinturas egípcias, não é só estética. Tanto homens quanto mulheres usavam maquiagem diariamente e as razões iam muito além da vaidade. A maquiagem principal era o kohl, uma pasta escura feita de galena moída, um mineral de chumbo, misturada com fuligem e óleo. Era aplicada ao redor dos olhos com um palito fino. A maquiagem verde, usada nas pálpebras, vinha da malaquita, um mineral de cobre. Os egípcios acreditavam que essas substâncias tinham poderes mágicos, protegiam contra o mal-olhado, afastavam energias negativas e invocavam a proteção dos deuses, especialmente o deus Horus. Mas aqui é onde a ciência moderna dá razão a eles, pelo menos em parte. Pesquisas mostraram que o kohl à base de chumbo realmente tinha propriedades antibacterianas. Os compostos de chumbo estimulavam as células da pele a produzir óxido nítrico, que é uma molécula que ajuda o sistema imunológico a combater infecções.
No clima quente e árido do Egito, onde infecções oculares eram extremamente comuns, essa maquiagem funcionava como um remédio preventivo sem que eles soubessem exatamente o porquê. Eles chamavam de magia, a gente chama de imunologia. Os faraós eram obesos. Olha qualquer estátua ou pintura de um faraó egípcio. O que é que você vê? Um corpo esguio, atlético, musculoso e com uma postura de guerreiro divino. Agora, olhe o que a ciência encontrou quando examinou as múmias de verdade. Uma história completamente diferente. Exames de tomografia e análises físicas das múmias reais mostram que a maioria dos faraós era obesa, ou pelo menos estava bem acima do peso. A dieta da elite egípcia era rica em pão, cerveja, vinho, mel, carnes gordurosas e doces. Os banquetes oferecidos aos deuses, que depois eram consumidos pelos sacerdotes e pela realeza, eram repletos de gordura saturada. A faraó Hatshepsut, por exemplo, provavelmente sofria de diabetes e era obesa. Ramsés III tinha dobras de gordura visíveis na mumificação. A rainha Hatshepsut era representada nas estátuas como magra e elegante, mas a análise de sua múmia conta outra história. E não era só o peso. Muitas múmias reais mostram sinais de artérias entupidas, problemas cardíacos e condições associadas a uma alimentação excessiva. As pinturas e estátuas eram propaganda política. O faraó era um deus vivo. Ele não podia ser retratado como gordo, doente ou fraco. A imagem precisava ser perfeita, jovem e poderosa. Era basicamente o Photoshop da antiguidade. E funcionou por milênios. A gente só descobriu a verdade quando a tecnologia permitiu olhar por dentro das faixas de linho. Curas e tratamentos. E se eu te contar que os avanços do Antigo Egito na medicina conseguem ser mais impressionantes do que as pirâmides que eles construíam? Muito antes da ciência moderna, os egípcios já dominavam práticas médicas sofisticadas e registravam seus conhecimentos com precisão. Documentos médicos com mais de 4.000 anos descobertos por historiadores descrevem procedimentos cirúrgicos e farmacêuticos que são usados até hoje. Óleo de rícino, ácido acetil salicílico, que é um tipo de aspirina, própolis e anestésicos naturais já faziam parte do arsenal terapêutico daquela civilização. Esses registros milenares mostram que os egípcios sabiam tratar fraturas com talas, faziam cirurgias delicadas e até tinham uma noção incrível do sistema circulatório. Dá para dizer que estavam muito à frente do seu tempo. Mumificação e religião. A medicina no Antigo Egito evoluiu muito e grande parte veio da quebra de tabus religiosos. Enquanto muitos povos evitavam mexer em corpos, os egípcios viam a dissecação como algo sagrado. A mumificação acabou dando a eles um conhecimento anatômico inacreditável para a época. Eles começaram a identificar órgãos internos e tentar entender como funcionavam. Claro, nem tudo estava certo. Por exemplo, achavam que o coração era o centro da mente, mas mesmo assim fizeram avanços impressionantes. Sabia que medir a pressão cardíaca já era um hábito no Antigo Egito? Pois é, o sistema circulatório foi descrito pelos egípcios com precisão. Um registro médico datado de 1550 a.C., ou seja, há mais de 3.500 anos, eles já recomendavam verificar os batimentos no pulso ou na garganta. E outra curiosidade, usar alianças no dedo anelar esquerdo também vem de lá. Os egípcios acreditavam que uma veia ligava diretamente esse dedo ao coração e essa simbologia sobreviveu até hoje. Outro ponto forte da medicina egípcia era a forma como transmitiam conhecimento. Ao contrário de muitos povos que passavam tudo de boca em boca, eles escreviam suas descobertas em papiros, verdadeiros registros médicos que ajudaram a preservar a história da ciência. Cirurgias milenares.
No Egito Antigo, realizar cirurgias cranianas, anestesia, cauterizações, suturas e até as especializações médicas já faziam parte da rotina médica. Dentistas realizavam drenagem de abscessos, usavam brocas e produziam próteses de ouro. Há indícios até mesmo de que pacientes sobreviviam a cirurgias intracranianas. Estudos apontam sinais de cicatrização em ossadas da época. Intervenções médicas que países europeus levaram séculos para desenvolver já eram normais no Egito Antigo. Os egípcios também desenvolveram métodos contraceptivos surpreendentes. Usavam medicamentos preparados à base de ingredientes caseiros como mel e tâmaras. Além disso, já conseguiam entender a relação entre urina e gravidez, muito antes da ciência moderna confirmar essa ligação, o início dos testes de gravidez atuais. Muito além do imaginário comum, o legado médico deles revela uma civilização profundamente atenta e curiosa ao corpo humano e ao avanço da ciência. Já consegui te convencer que os egípcios eram gênios? Ou ainda não? E olha que ainda tem muito para falar sobre essa civilização. Mas antes, o que mais te surpreendeu até agora? Me conta aqui nos comentários, ó. Navegação egípcia. E você pensou que a ciência no Antigo Egito se limitava à medicina? Mas não mesmo. Os egípcios eram engenheiros brilhantes em química, construção civil, engenharia naval e hidráulica. O Egito foi pioneiro em tecnologias que estão por aí, usadas por nós até hoje. Na navegação, por exemplo, os feitos egípcios são muitas vezes ofuscados pelos fenícios, mas os registros contam outra história. A vela de barco mais antiga já descoberta foi encontrada dobrada junto a uma múmia em Tebas, com uma data de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Além disso, os egípcios foram os primeiros a projetar embarcações de acordo com a sua finalidade. Eles já projetavam embarcações pensando no uso específico. Tinham barcos de guerra, de carga, para lazer e até para cerimônias religiosas, algo bem raro naquela época. Um dos maiores exemplos dessa engenharia naval é a nau de Quéops, um barco gigante de 47 metros, construído por volta de 2600 a.C. É considerado a embarcação de grande porte mais antiga já descoberta. E tem mais. Segundo historiadores, há vários indícios de que os egípcios tenham dado a volta na África, voltando pelo Estreito de Gibraltar, algo que só seria feito de novo pelos europeus 2000 anos depois. Incrível, né? Construções impressionantes. Os egípcios dominavam também a habilidade e ciência por trás das construções. Eles entendiam direitinho as propriedades da madeira, como resistência e capacidade de expansão, o que era essencial para criar barcos fortes o bastante para carregar blocos de pedra com mais de 80 toneladas. O verdadeiro mistério não era como os barcos suportavam tanto peso, mas sim como essas pedras eram colocadas a bordo sem provocar um desequilíbrio. Existem hipóteses como o uso de diques secos ou técnicas de submersão, mas os métodos exatos ainda permanecem desconhecidos, um mistério da engenharia até hoje. Outro feito engenhoso foi a criação de um canal ligando o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo por volta de 2500 anos antes de Cristo, um projeto que antecipa em milênios a abertura do Canal de Suez. O domínio egípcio em obras de larga escala é indiscutível. Rio Nilo e os sistemas de irrigação. O famoso Rio Nilo não era apenas um cartão postal do Egito Antigo, mas também uma peça-chave para o avanço tecnológico da civilização. Acredita que, por volta de 2300 anos antes de Cristo, os egípcios já usavam sistemas de irrigação artificial? Sim. Naquela época, eles já tinham canais de vazão controlada e até técnicas para levar água a áreas secas, o que ajudava a aumentar a produção agrícola. Ou seja, mesmo com um clima nada fácil, eles souberam tirar o máximo proveito da ciência para sobreviver e prosperar. Eles também criaram engenharias incríveis, como o Shaduf, uma alavanca de contrapeso que ainda hoje é usada em algumas zonas rurais, e a roda d'água movida por tração, que ajudava a bombear a água para os campos.
Além disso, dominavam técnicas como o aproveitamento das cheias e o uso de fertilizantes naturais, como esterco, minhocas e a lama fértil do rio. No fim das contas, os egípcios foram verdadeiros pioneiros na engenharia agrícola. A forma como combinavam observação, soluções práticas e registros detalhados acabou moldando os fundamentos da ciência que conhecemos hoje. Um legado e tanto. Arquitetura do Antigo Egito. Além da medicina e da engenharia, a arquitetura foi um dos campos de maior inovação egípcia. As pirâmides e esfinge e as esculturas monumentais no Vale dos Reis são apenas os exemplos mais conhecidos de um legado arquitetônico que alia beleza à técnica. O conhecimento do Antigo Egito vai muito além dos cartões postais. Eles aprimoraram o domínio sobre o uso da pedra, a marcenaria refinada e a fabricação de vidro. Aos poucos, os egípcios construíram um dos repertórios técnicos mais surpreendentes da história da humanidade. E, mais uma vez, a relação entre vida, religião e ciência foi determinante. O desejo dos egípcios por permanência influenciava cada projeto que executavam. Templos e monumentos eram erguidos para durar para sempre. As paredes, com toneladas e toneladas de pedra, serviam para eternizar a sua história e memória ancestral. Não é à toa que as pirâmides são algumas das construções mais antigas da história. E estão aí até hoje. Ficou com vontade de conhecer as pirâmides que ainda existem? Me conta aqui nos comentários. E manda esse vídeo para quem morre de vontade de visitar a terra dos faraós. A arte da obra. Não é surpresa que foram egípcios que passaram a usar pedra em obras de grande porte. Os primeiros registros históricos têm quase 5.000 anos. Mas você sabia que por volta de 2700 a.C., eles já cortavam as pedras do tamanho e formato dos tijolos de hoje em dia? Os egípcios estudaram tanto a estrutura mineral das rochas que conseguiram identificar quais eram os pontos frágeis para fazer o corte. O método era muito inovador. Pedaços de madeira eram inseridos em fissuras e se expandiam ao serem molhados, provocando a quebra da rocha no ponto certo. Genial. Eles também criaram os primeiros serrotes metálicos, desenvolveram técnicas de polimento e uma espécie primitiva de argamassa. Quando se fala de obra, os egípcios comandam o assunto. O Antigo Egito também foi pioneiro na análise do solo para garantir a estabilidade das construções. Além disso, eles criaram os primeiros sistemas de calhas para escoar a água da chuva. Sim, eles simplesmente descobriram o que fazer para uma cidade não ser completamente inundada. E a primeira barragem pluvial, lá de 2700 a.C., veio de onde? Do Egito. Contando com 10 metros de altura e 1,5 km de extensão, foi um projeto muito ambicioso para aquela época. O legado da obra do Antigo Egito revela, mais uma vez, uma civilização que aliava propósito, técnica e permanência. As pirâmides e os túneis subterrâneos. Uma recente descoberta arqueológica voltou a dar foco em um dos maiores enigmas da antiguidade. Como os egípcios conseguiram construir mais de 30 pirâmides em uma mesma região desértica? O mistério do deslocamento de toneladas e toneladas de pedra pode ter sido desvendado e a resposta vai te deixar ainda mais confuso. Túneis subterrâneos. Calma que eu vou te explicar. As pirâmides foram construídas através daquilo que hoje são túneis subterrâneos, mas que um dia já foram água. Uma equipe de investigadores identificou o que parece ter sido um antigo braço do rio Nilo que com o tempo secou e ficou soterrado. Hoje, esses antigos canais fluviais são apenas túneis sedimentados escondidos debaixo da areia, mas no passado, esse rio ligava diretamente ao complexo de Gizé, onde estão as pirâmides. Ou seja, as pedras gigantes não precisavam ser arrastadas pelo deserto, elas eram transportadas por água, o que também explica por que as pirâmides foram construídas tão próximas umas das outras. Usando imagens de satélite por radar, levantamentos geofísicos e análises de sedimentos, os cientistas mapearam esse antigo curso de água, agora soterrado sob desertos e áreas agrícolas. O trecho batizado de Ahramat, que significa pirâmide em árabe, teria se estendido por impressionantes 64 quilômetros de largura
entre 200 e 700 metros. A pesquisa aponta que esse braço do Nilo foi fundamental durante o período de construção das pirâmides entre 4.700 e 3.700 anos atrás. A descoberta ajuda a resolver um antigo mistério: por que tantas pirâmides foram erguidas em uma região aparentemente árida e isolada? Segundo pesquisadores, o rio Aramat tornava o transporte de pedras e materiais pesados muito mais eficiente, permitindo que embarcações navegassem até a base das construções. Talvez as teorias da conspiração tenham finalmente caído por terra. Será? É que por muitos anos teve gente dizendo que as pirâmides foram construídas por alienígenas ou até gigantes. Na verdade, tudo foi graças àquele que é considerado a maior dádiva do Egito, o rio Nilo. Nilo e o futuro do Egito. A descoberta dos túneis subterrâneos só veio a reforçar ainda mais o que já se suspeitava: a ciência por trás do Egito Antigo e o papel central do rio Nilo na construção de sua sociedade. Existem indícios de que as pirâmides tinham calçadas que levavam diretamente ao antigo curso do rio, o que mostra que ele sempre foi o coração dos projetos arquitetônicos do Egito. Além disso, durante a estação das chuvas, o nível da água subia, tornando o transporte de cargas pesadas muito mais fácil e exigindo menos esforço humano. A posição estratégica das pirâmides ao longo desse rio esquecido também explica por que elas se concentram em torno de Mênfis, que era a capital do Egito na época. O rio Aramat não era só essencial para a logística das construções, ele também tinha um papel crucial no culto aos faraós e na preservação da cultura egípcia. Afinal, as pirâmides não eram apenas monumentos gigantes, mas túmulos construídos para manter os faraós intactos até o seu retorno depois da morte. Estar perto do rio e da capital garantia o que os egípcios mais queriam: permanência. Mas esse braço do Nilo não durou para sempre. Estudos indicam que por volta de 4.200 anos atrás, ele secou por causa de uma seca extrema. Sem água, a população teve que abandonar a região e procurar novos lugares para viver, e assim começou um novo capítulo na ocupação do Egito. Ao revelar esse caminho perdido sob as areias do Saara, os pesquisadores trouxeram novas respostas sobre como uma das civilizações mais avançadas da história construiu a sua sociedade e cultura. No fim das contas, o rio Nilo não só foi a fonte de vida do Egito, mas foi também a base de sua história e dos seus avanços científicos. A verdade é que, até hoje, inovações e história sobre o Antigo Egito continuam sendo reveladas. Milhares de historiadores e pesquisadores de todo o mundo dedicam suas vidas ao estudo dos egípcios, e muita coisa ainda pode ser descoberta por lá. Vício enlaxante. Como em todas as monarquias que já existiram, a elite do Antigo Egito usufruía de uma alimentação rica e abundante. Em cada refeição havia uma fartura de alimentos. Essa abundância frequentemente levava a um consumo excessivo de comida. No entanto, ganhar peso não era um objetivo desejado e medidas precisavam ser tomadas para controlar o ganho de peso. A solução encontrada foi surpreendente. As pessoas consumiam laxantes pelo menos 3 vezes ao mês. Segundo os relatos da época, apesar de estranho, esse método funcionava. Ou seja, eles realmente conseguiam controlar o peso. Mas isso gerava outro problema: a falta de sistemas de esgoto adequados. Você provavelmente já pode imaginar a consequência disso, certo? Evidentemente, a sujeira resultante precisava ser limpa de alguma maneira. Assim, essa tarefa recaía sobre os indivíduos de menor status social, que eram responsáveis pela manutenção da higiene e limpeza. Teste do alho. Graças à medicina atual, é fácil identificar quando uma mulher está no período de fertilidade, mas não lá no Egito Antigo. As coisas eram um tanto diferentes, para não dizer bizarras dessa vez também. Na verdade, todos os povos antigos tinham suas formas diferentes de identificar esses momentos nas vidas das mulheres. Os politeístas, por exemplo, acreditavam que existia um deus próprio da fertilidade.
Enquanto isso, os monoteístas recorriam a orações poderosas. Os egípcios, por sua vez, utilizavam um dente de alho como método de testar a fertilidade. Para descobrir se a mulher estava fértil, eles introduziam um dente de alho em seu órgão e ela precisava passar uma noite com ele dentro de si. E se pela manhã o cheiro do alho pudesse ser sentido pela boca da mulher, ela estaria em seu período fértil. Isso porque eles acreditavam que todos os orifícios humanos estavam ligados, e se não estivesse com o cheiro de alho na boca, esses orifícios estavam danificados. Então a mulher estava infértil por um tempo. Anticoncepcionais. Ter um filho não é tarefa fácil. Sendo assim, muitas pessoas sequer desejam isso para suas vidas. Hoje em dia, é mais natural repelir o desejo de ser pai ou mãe. Mas no Antigo Egito também existiam pessoas sem vocação para criar uma criança, por exemplo. E para evitar uma gravidez, os povos antigos do Egito eram realmente radicais, se bem que naquela época tudo era meio brusco e intenso, é ou não é? Enfim, para evitar uma possível gravidez, os homens costumavam passar suco de cebola no seu órgão genital, mais precisamente no prepúcio. Enquanto isso, as mulheres iam um pouco além. Elas faziam uma mistura de algumas folhas de árvores e cocô seco de crocodilo. Para piorar, esse preparo era introduzido em seu canal. De acordo com esses povos, essa era a forma mais eficaz para se evitar uma gravidez. Assédio. Muitas pessoas acreditam que o assédio, principalmente as mulheres, é algo mais atual e que ganha força com o passar do tempo. Mas isso não é verdade, e podemos comprovar isso quando falamos no Antigo Egito. Existem muitas formas de deixar uma pessoa desconfortável, é ou não é? Assoviando, falando coisas que não deve ou até mesmo toques não consentidos. Os antigos egípcios, no entanto, usavam esses 3 métodos. Quando estavam em grupos formados apenas por homens, as coisas eram ainda piores e normais. Além de dirigir palavras que não deveriam às mulheres, ainda tiravam sarro das que não os satisfaziam como desejavam. Em alguns casos mais extremos, segundo ilustrações e estudos, esses homens arrancavam as vestimentas das mulheres apenas para se sentirem poderosos. Vale lembrar que naquela época a nudez era muito mais do que um tabu. E apesar disso, as ações desses homens eram aceitas como comuns e nenhuma medida era tomada. Teste de gravidez. Atualmente, os testes de gravidez são conduzidos de maneira rápida e eficaz. No entanto, no Antigo Egito, o processo era muito diferente e curioso. Eles adotavam métodos intrigantes para determinar se uma mulher estava ou não grávida. Se suspeitassem de gravidez, as mulheres eram levadas a um campo com trigo recém-plantado. Lá, elas urinavam sobre as sementes. Se as sementes regadas com a urina germinassem mais rapidamente, interpretava-se que a mulher estava grávida. Embora possa parecer estranho à primeira vista, esse método não é tão diferente dos testes de gravidez modernos. Durante a gravidez, um hormônio específico presente na urina das mulheres pode acelerar a germinação de sementes. Olha que interessante. Isso é corroborado pela ciência. E não se trata apenas de crenças baseadas em histórias de civilizações antigas, não. Incesto. Não podemos abordar o Antigo Egito e seus costumes singulares sem mencionar a prática comum do incesto, especialmente entre realezas. O casamento entre parentes próximos continuou sendo popular em alguns países até o século XVI. Em muitos casos, o casamento entre primos era socialmente aceitável. No entanto, no Antigo Egito, a prática era ainda mais abrangente. Frequentemente, era a irmã do faraó que deveria se casar com ele. Além disso, existiam outras configurações matrimoniais, como entre primos, tios e sobrinhas, e até mães e filhos.
Pasmem. É importante lembrar que vários faraós tinham diversas esposas, muitas das quais poderiam ser de sua própria família. O rei Tutancâmon, dentre todos os outros, talvez fosse o mais convencional em termos modernos, pois casou-se apenas com sua meia-irmã. De acordo com os antigos egípcios, o casamento incestuoso era visto como uma maneira de manter a linhagem real pura, garantindo que o sangue da realeza fosse passado apenas para outros membros da nobreza. Além disso, esse costume era uma imitação do casamento entre os deuses Ísis e Osíris, que eram irmãos e casados, segundo a mitologia egípcia. Julgamentos. Os antigos egípcios tinham uma visão singular sobre o sistema de justiça. Diferentemente de outras civilizações antigas, eles não favoreciam a pena de morte. No entanto, ser acusado em um julgamento egípcio antigo não era uma situação fácil de se resolver. Hoje em dia, prevalece o princípio de que todos são inocentes até que se prove o contrário, correto? No Antigo Egito, entretanto, a presunção era oposta. Todos eram considerados culpados até que provassem sua inocência. Como mencionado anteriormente, era desafiador reverter uma situação desfavorável. Punições físicas eram comuns para tentar estabelecer a culpa de uma pessoa. As autoridades egípcias acreditavam que, após sofrer castigo físico por horas, o acusado acabaria confessando a verdade. Outra forma de julgamento era por meio de intervenção divina de um oráculo. Os acusados ficavam de pé diante de uma estátua de um deus, com 2 papéis colocados lado a lado. Um papel declarava sua inocência e o outro sua culpa. A sentença era, então, decidida pela estátua, que apontava para um dos papéis. Entretanto, a decisão era realmente controlada por um sacerdote. Macacos policiais. A primeira força policial da história surgiu no Antigo Egito, mas não era nada parecida com o que temos nos dias atuais. Uma coisa resistiu ao tempo: o treinamento de cães para atuarem na polícia. Mas o curioso mesmo é que naquela época, macacos desempenhavam o papel de policiais. Então, perto do fim do Reino Antigo, a força policial entrou em vigor. Esses animais tinham como dever o monitoramento dos mercados e templos antigos. Assim, eles deveriam manter a ordem e seguir as leis impostas naquela época. Os homens que trabalhavam na polícia usavam apenas pedaços de madeira como armas. E por isso os macacos e cães eram tão necessários. Quando um criminoso tentava fugir, os cães e macacos os perseguiam com mais agilidade e assim faziam a prisão dos mesmos. Que loucura! E como sabemos que os macacos eram policiais naquela época? Existe um registro bem claro em uma tumba do século V. A ilustração antiga mostra um animal ao lado do que seria um policial, segurando a perna de um ladrão no mercado. Apodrecendo. Ao explorarmos a história e estudarmos civilizações antigas, é comum nos depararmos com práticas que parecem chocantes hoje. Uma dessas práticas foi motivada por um incidente lamentável. Após a morte de uma mulher no Antigo Egito, seu corpo tinha que permanecer no local da morte por 4 dias. Este era o tempo necessário, em média, para o corpo começar a decompor. Depois desse período, os restos mortais eram enviados ao encarregado do embalsamamento. Mas por que essa prática de deixar o corpo se decompor existia? A origem desta prática remonta a um incidente perturbador, envolvendo um embalsamador que foi descoberto em uma situação inapropriada com o cadáver de uma jovem. Um colega de trabalho foi quem flagrou o ato. Depois disso, a confiança das pessoas na presença de um homem ao lado do corpo de uma mulher recém-falecida se abalou. Por muitos anos, esse protocolo foi mantido. Embalsamadores tiveram que lidar com corpos de mulheres em estágios avançados de decomposição. Apesar de desagradável, esse protocolo visava garantir a integridade e o respeito aos corpos das mulheres falecidas. Rituais dos sacerdotes. Os sacerdotes tinham um papel realmente importante no Antigo Egito.
Mas ocupar essa posição exigia muito dessas pessoas e não era uma tarefa fácil. Os sacerdotes costumavam viver em templos construídos para homenagear os antigos deuses, e o trabalho começava quando eles tinham que cuidar desses deuses como se eles estivessem ali, em carne e osso. Eram preparadas comidas diariamente. Após todo o preparo, esses alimentos eram colocados diante das estátuas e não eram removidos até que os sacerdotes decidissem. Eles diziam receber algum tipo de sinal de que o Deus havia absorvido todos os nutrientes daquela comida. Esses sacerdotes eram viciados em limpeza e, por isso, precisavam tomar 2 banhos de manhã e 2 à tarde. Era um quente e um frio de cada vez. E para dificultar ainda mais suas vidas, o ritual de iniciação no sacerdotismo incluía a circuncisão. Os egípcios de hoje devem ficar realmente felizes sabendo que isso ficou, lá atrás. É ou não é? As baleias do deserto. Imagine baleias navegando pelas areias de um deserto. Parece até um filme de ficção científica, não é? Mas se pensarmos em centenas de milhares de anos atrás, pode ser que realmente tenha acontecido. Este cenário pode ter sido uma realidade, já que cientistas encontraram evidências de ancestrais de baleias que uma vez nadaram por aquela região. Em 1902, geólogos descobriram um vale esculpido por fortes ventos bem no meio do deserto do Saara. E ali no meio, ossos de animais considerados ancestrais das baleias que conhecemos hoje. Alguns desses esqueletos são realmente colossais, com mais de 15 metros de comprimento, que datam de 37 milhões de anos atrás, remetendo a uma era em que toda a região do Saara era submersa em água. Esses fósseis pré-históricos são importantes porque ajudam a ciência a desvendar o quebra-cabeça sobre a evolução da vida na Terra. As evidências sugerem que essas criaturas inicialmente terrestres foram gradualmente se adaptando à vida aquática ao longo de milhares de anos, transformando suas pernas em caudas. Uma das principais evidências que reforçam essa ideia de jornada evolutiva são os vestígios de patas traseiras que as baleias modernas apresentam. Hoje, o vale é um patrimônio da Unesco, visitado por milhares de pessoas todos os anos. Paleontólogos especulam que os ancestrais terrestres das baleias podem ter sido parecidos com veados ou porcos que se aventuraram perto do mar há cerca de 55 milhões de anos e, ao se mudarem para a água, desenvolveram características de caça e cresceram em tamanho, tendo suas espinhas dorsais alongadas e caixa torácica aumentadas. A múmia gritando. A arrepiante história da múmia que grita é um mistério que finalmente foi descoberto no complexo de tumbas de El-Bahari, no Egito, por anos. A identidade deste cadáver, com boca aberta, confundiu estudiosos e arqueólogos. Mas uma análise de DNA expôs a verdade. A múmia não é ninguém mais, ninguém menos que o príncipe Pentaweri, filho do faraó Ramsés III, um dos principais responsáveis pela conspiração do harém, que tinha como objetivo assassinar o faraó. Pesquisadores encontraram um papiro contando sobre a conspiração de Pentaweri, esclarecendo a trama, revelando o envolvimento da família do faraó, comandantes do exército, servos, mulheres do harém e mágicos. Leais mordomos de Ramsés III presidiram os julgamentos que levaram à condenação daqueles que ajudaram Pentaweri na tentativa de subir ao poder, resultando em suas mortes ou mutilações. A causa exata da morte de Pentaweri ainda é debatida pelos estudiosos. O que se sabe é que, ao invés de ser embalsamado e confinado a um sarcófago, o príncipe foi envolto em pele de carneiro, uma prática funerária considerada impura e degradante no Antigo Egito. Este tipo de mumificação e punição incomum nos deixa imaginando se a conspiração do harém foi bem sucedida após a morte do príncipe Pentaweri, já que, em 2012, uma tomografia computadorizada do corpo do faraó Ramsés III revelou marcas em sua garganta, indicando a causa de sua morte por assassinato. A Cidade Dourada Perdida. A Cidade Dourada Perdida foi encontrada enterrada sob as dunas de areia do Egito. Sem dúvidas,
uma descoberta de tirar o fôlego, já que a cidade ficou escondida por mais de 3.000 anos. Esta descoberta monumental, aclamada como uma das mais significantes da história da região, atraiu a atenção do mundo todo. Localizada perto de Luxor, a antiga metrópole, agora conhecida como a Cidade Dourada Perdida, é considerada a maior cidade já encontrada no Egito em incontáveis milênios. Ela permaneceu escondida dos olhos do mundo, mas uma dedicada equipe de arqueólogos buscaram incansavelmente seus segredos. Remontando à Idade do Ouro do Egito, durante a ilustre Quarta Dinastia do Antigo Império, esta cidade, também conhecida como a Ascensão de Aten, mantém a promessa de reescrever a história da humanidade. O egiptólogo Zahi Hawass, uma respeitada figura no campo, acredita que esta descoberta surpreendente pode trazer respostas sobre a vida do jovem faraó Tutankhamon e de sua tumba descoberta há quase um século. Sem dúvidas, é uma perspectiva tentadora que excita pesquisadores e entusiastas da história. Quanto mais os arqueólogos escavam as ruínas da Cidade Dourada Perdida, mais descobrem uma extraordinária variedade de artefatos. O mais impressionante até agora foi o tesouro de estatuetas e objetos diversos pertencentes à rainha Tai, a esposa do misterioso Amenhotep III. O Homem de Ouro. O Homem de Ouro foi encontrado nas tumbas atemporais de Saqqara, localizadas no Egito. Arqueólogos fizeram uma descoberta inovadora que reescreveu a história. Enterrado sob as instáveis areias do deserto por mais de 4.300 anos, eles desenterraram uma múmia misteriosa de um homem escondido do mundo por milênios. Trancado dentro de um sarcófago de pedra totalmente fechado, esta figura misteriosa estava completamente envolta em joias valiosas e coberta por camadas de folhas de ouro brilhantes, tornando a múmia completa mais antiga já encontrada, adornada com tanta riqueza. Um dos detalhes que mais chama a atenção é o fato de ser um indivíduo que não pertenceu à realeza, mas que possuía uma riqueza extraordinária, evidente pelo bracelete no peito e a túnica de design elaborado, oferecendo um vislumbre cativante da vida de alguém que viveu durante a misteriosa Era do Antigo Império, um período de 4.500 anos atrás. A escavação, que teve duração de 1 ano em Saqqara, rendeu mais do que apenas esta múmia esplêndida. Também revelou um tesouro de artefatos antigos, incluindo estátuas de cerâmica, amuletos, ferramentas e impressionantes pinturas de parede. Cada artefato cuidadosamente retirado do deserto dá vida ao mundo antigo e seus mistérios. Esta descoberta é uma ponte que liga os reis há muito esquecidos à vida cotidiana das pessoas que viveram ao lado deles, enriquecendo nossa compreensão de um período fascinante da história. As múmias de filhotes de leão. As profundezas das tumbas antigas escondem um segredo hipnotizante, um reino de múmias de filhotes de leão envoltas em linho antigo, esperando para compartilhar suas histórias misteriosas. No final de 2019, uma descoberta surpreendente se desenrolou quando arqueólogos revelaram um vasto tesouro de artefatos antigos e animais mumificados, cada um guardando pistas para um passado distante. Entre as descobertas mais notáveis foram os restos de pelo menos 2 filhotes de leão, elegantemente preservados no cemitério de Saqqara, ao sul do Cairo. A descoberta incluía uma variedade de estátuas de mangustos e outros animais como ibis, falcões, serpentes, crocodilos e escaravelhos sagrados, reverenciados como símbolos de renascimento e imortalidade. Entre esses tesouros, 5 felinos mumificados chamaram a atenção. Com a ajuda de tomografias computadorizadas, 2 foram identificados como filhotes de leão, distinguidos por seu tamanho e estrutura óssea. Os outros 3 felinos ainda representam um mistério. Alguns arqueólogos especulam que eles poderiam ser um leopardo raro, uma leoa ou uma pantera ainda não totalmente crescida. Na época em que foram mumificados, os felinos eram reverenciados como divindades ou oferecidos como reverência
aos deuses. As antigas crenças em torno dessas relíquias misteriosas ainda não foram reveladas, deixando seus segredos ocultos para que, quem sabe, algum dia sejam reveladas nesta hipnotizante jornada através do tempo. A Pedra Roseta. A Pedra Roseta foi descoberta durante a campanha de Napoleão Bonaparte, liderada pelo desbravador Pierre-François Bochart. Um grupo de soldados tropeçou no artefato a cerca de 56 quilômetros a leste da movimentada cidade de Alexandria, perto de uma região agora conhecida como Roseta. Este artefato excepcional, feito de basalto preto, mede quase 1,5 metro de comprimento e 70 centímetros de largura. Mas o que torna a pedra verdadeiramente extraordinária são as antigas inscrições gravadas em sua superfície, contendo escritos em 3 idiomas diferentes: hieróglifos egípcios, grego e demótico egípcio. Naquela época, apenas o grego era decifrável, deixando as outras 2 escritas envoltas em mistério. Por meio de sua engenhosidade e determinação, eles desvendaram a chave oculta que revelaria os antigos segredos, percebendo que a inscrição grega trazia a mesma mensagem que os hieróglifos e o texto demótico nos anais da história. O texto é um decreto de 196 a.C., promulgado em nome do faraó Ptolomeu V na cidade de Mênfis. Ele foi elaborado por sacerdotes e declara que o faraó era um grande governante, seguidor dos deuses, e que a mensagem deveria ser compartilhada entre os súditos. Em todo o Egito, a Pedra da Roseta é considerada uma relíquia que preencheu a lacuna entre a compreensão antiga e moderna da história. Depois de sua descoberta, os franceses ficaram com a pedra, mas perderam a posse do Egito para os ingleses e, em 1801, foi transportada para o Museu Britânico em Londres. Porém, já há algum tempo o Egito pede a repatriação da Pedra Roseta para sua terra natal. Eles acreditam que levar a pedra de volta ao seu local de origem garantirá a preservação de sua rica herança cultural e vai garantir o legado da grande civilização que no passado prosperou ao longo das margens do Nilo. A Tumba da Rainha Desconhecida. A Tumba da Rainha Desconhecida foi encontrada nos antigos cemitérios de Saqqara por uma maravilhosa expedição arqueológica que revelou tesouros de tirar o fôlego. Entre as descobertas mais elegantes estavam a tumba de uma misteriosa rainha egípcia envolta em mistério e uma coleção surpreendente de 300 caixões repletos de artefatos sagrados. Nos caixões encontraram-se os generais mais confiáveis de Tutancâmon, conselheiros, sábios e outras notáveis figuras da antiguidade, cada um deles lindamente adornados, retratavam cenas do Livro dos Mortos, um guia para a vida após a morte. Os nomes dos falecidos estavam inscritos nos caixões em homenagem aos 4 filhos do deus Horus, os guardiões de seus órgãos. Alguns desses caixões ostentavam até 2 tampas, um quebra-cabeças intrigante para os arqueólogos. Descendo pelas tumbas, os pesquisadores encontraram uma variedade de artefatos curiosos, como jogos antigos, estatuetas minúsculas chamadas chabites e estatuetas do deus Pataçocar. Entre as relíquias encontrava-se a múmia de um soldado empunhando um machado de metal, insinuando um passado honroso de guerreiro. No entanto, a principal descoberta está dentro da tumba da rainha, uma visão de tirar o fôlego para contemplar seu lugar de descanso. A tumba foi inteiramente moldada em ouro maciço, deixando os especialistas impressionados com a grandeza incomparável. Ela era conhecida como a Rainha Real Neat, e sua identidade ainda guarda segredos, alguns até relacionados ao divino, considerada deusa da criação ou reverenciada mãe do deus Sol. O vidro do deserto. No coração do Saara, uma fascinante história de maravilhas meteóricas revela a lenda do vidro do deserto. Há cerca de 29 milhões de anos, um colossal meteorito atingiu a Terra, desencadeando uma força cataclísmica que derreteu vastas extensões do deserto da Líbia, transformando a areia em lençóis de delicado vidro verde. Apesar da cratera ter desaparecido, as provas deste evento cósmico permanecem gravadas no abundante vidro do deserto espalhado pela paisagem. Esses fragmentos celestiais
foram encontrados em lugares inesperados, surpreendendo até mesmo o renomado Howard Carter quando ele revelou os tesouros dentro da tumba de Tutankhamon. Entre as joias deslumbrantes adornando o peitoral do jovem faraó, um impressionante escaravelho esculpido em vidro verde evidenciou o fascínio dos antigos egípcios pelo místico. Mas as conexões celestiais não terminaram aí. Outro artefato inspirador foi descoberto na tumba, uma adaga forjada de ferro proveniente de um meteorito, metal celestial que viajou dos céus para as mãos de um rei, dando um toque sobrenatural ao enterro. O Labirinto de Avara. Escondido no meio do deserto do Egito, o misterioso labirinto de Avara, também conhecido como a Pirâmide Negra de Danshur, atrai aventureiros de todos os cantos do mundo. Escondendo segredos de intrigas antigas, o labirinto foi construído pelo faraó Amenemhat III, da 12ª dinastia. A estrutura mística tem 75 metros de altura, com um exterior de calcário bruto que lembra antigas fortalezas. Mas o que realmente cativa a exploração é a estrutura subterrânea semelhante a um reino medieval, descoberta por arqueólogos em 2008. Durante o século V, em uma de suas visitas, o historiador grego Heródoto ficou encantado com os inúmeros quartos da construção, dizendo que aquele era um complexo extraordinário. Para se ter ideia, esta maravilha subterrânea revela 2 seções, uma do rei no lado leste e a outra para suas esposas no lado sul, todas conectadas por corredores. A câmara do rei contém um sarcófago de granito rosa adornado com símbolos sagrados, enquanto as câmaras da rainha abrigam sarcófagos parecidos, adornados com diversas pedras preciosas. Cada uma dessas passagens é rica em significado, apresentando rituais que acredita-se indicarem o lar de Osíris, o deus do submundo. No entanto, sob as areias do Avara, um enigma persiste, pois a divisão inferior permanece um mistério. Descrições de textos antigos fornecem apenas vislumbres da verdadeira natureza do labirinto. A estátua de Khafre. No meio do grande Museu Egípcio do Cairo encontra-se a notável escultura antiga de Khafre, esculpida em um nórsito, uma pedra extremamente dura e escura. Esta obra de arte icônica foi descoberta em 1860 por Auguste Mariette, o primeiro diretor do Serviço de Antiguidade Egípcia. A estátua estava enterrada em um poço sob o templo do Vale de Khafre. Ela retrata o faraó Khafre da 4ª dinastia, em posição imponente, sentado em um trono no formato de patas de leão, com um olhar penetrante, um punho cerrado e a outra mão aberta, parecendo transcender no tempo, enquanto a divindade Wadjet e um cocar de Nin o protegem. Já o falcão abraçado às suas costas significa a divindade protetora Horus, enquanto o trono, que simboliza o poder político do rei, é adornado com hieróglifos representando o seu dever com o Egito. A estátua de Khafre exemplifica o notável trabalho do Antigo Egito, mesclando idealismo e naturalismo com materiais como quartzito, calcário e basalto. Sua influência nas imagens reais perdurou, destacando a profunda conexão entre os faraós e o divino. Ainda hoje, esta estátua tem um forte significado relacionado às posições políticas modernas, um testemunho do seu impacto duradouro na rica história e identidade cultural do Egito. Momentos finais de Cleópatra. De acordo com Plutarco, um escritor da Grécia Antiga, um dos primeiros a registrarem por escrito documentos sobre os momentos finais de Cleópatra, a causa da morte da rainha do Egito, foi seu amor por seu marido, o general romano Marco Antônio, que morreu no dia em que Augusto e as forças romanas invadiram o Egito e tomaram a cidade de Alexandria. Quando Marco Antônio morreu, Cleópatra estava ao seu lado e depois colocou seu corpo em um mausoléu para descansar em paz. Depois de 2 semanas, a rainha entrou no mausoléu para realizar oferendas aos deuses e ao espírito do seu falecido marido e acabou morrendo logo em seguida. Apesar de ninguém ter certeza de qual foi realmente a causa da morte
morte de Cleópatra, pelo mundo afora existem diversas especulações. Além disso, os historiadores também acreditam que ela teria sido enterrada no mausoléu ao lado do seu marido. Mas não para por aí. Sem dúvidas, aqueles foram tempos amargos para a família. Já Antônio Antilhas, filho de Marco Antônio, e Ptolomeu, 15º César, foram mortos pelas forças romanas. E pelo que se sabe, até hoje, tiveram seus enterros no mausoléu de seus pais. 2 múmias em Taposiris Magna. Enquanto os pesquisadores procuram o túmulo de Cleópatra, acabaram encontrando 2 múmias em Taposiris Magna. Essas múmias datam da mesma época de Cleópatra e alguns historiadores acreditam que sejam a própria rainha e seu marido. As 2 múmias foram encontradas em um túmulo fechado há mais de 2000 anos e estavam cobertas por folhas de ouro, o que significa que eles pertenciam a famílias ricas e poderosas da época, isso porque apenas pessoas com esse status eram enterradas dessa forma. Alguns também acreditam que essas pessoas podem ter tido algum tipo de relação muito íntima com a própria Cleópatra. As múmias foram danificadas pela água e outros fatores naturais e, por isso, difíceis de serem identificadas. Os pesquisadores realizaram raio-x nas múmias e descobriram que pertenciam a um homem e uma mulher. Esse resultado levou a especulações de que poderiam ser sacerdotes, desempenhando um importante papel em manter os faraós no poder. Outro detalhe importante é que uma delas apresentava a pintura de um escaravelho em folha de ouro, símbolo de renascimento. Estátua sem cabeça do rei Ptolomeu IV. Durante décadas de pesquisa, ninguém jamais foi capaz de encontrar o túmulo de qualquer faraó ptolomaico, incluindo Cleópatra. Mas quando as 2 múmias foram descobertas, os pesquisadores consideraram o local extremamente significativo. Muitos arqueólogos acreditam que o túmulo de Cleópatra está em Taposiris Magna, mais especificamente a doutora Kathleen Martinez. Ela lidera escavações no local há mais de 14 anos e nunca parou suas pesquisas porque acredita fielmente que um dia irá encontrar o que tanto procura. Até agora, apenas uma parte de Taposiris Magna foi explorada e por lá encontraram as 2 múmias na câmara. Uma laje de calcário que foi removida com um cinzel e um martelo, revelando um pequeno buraco pelo qual os pesquisadores puderam ver as 2 múmias. Também descobriram uma estátua sem cabeça, pertencente ao rei Ptolomeu IV, um dos antepassados de Cleópatra. Uma placa de fundação também foi recuperada, mostrando que o templo foi dedicado à deusa Ísis. Cleópatra e a deusa Ísis. Durante o reinado de Cleópatra no Egito, ela se autoproclamava como a encarnação humana da deusa Ísis e também foi considerada assim por seus pais. Essa próxima descoberta pode apenas mostrar a relação direta entre as 2. Pesquisadores descobriram mais de 200 moedas com o nome de Cleópatra e, de frente para o altar do templo, o sacerdote realizava oferendas aos deuses com essas moedas. Claramente uma referência da ligação direta entre Cleópatra e a deusa Ísis. Apesar de não podermos dizer com certeza que essa era a verdadeira imagem de Cleópatra, pesquisadores acreditam que era dessa forma que ela gostava de ser retratada. Provavelmente foi ela que deu instruções diretas sobre como as moedas deveriam ser confeccionadas. Além disso, as moedas são de grande importância porque ajudam a identificar de forma mais eficaz as datas dos sítios arqueológicos. As moedas também são um grande indício de que o templo tem relação com o templo de Cleópatra. Estrada para o túmulo de Cleópatra. A busca pelo túmulo de Cleópatra começou há cerca de 20 anos atrás e tem sido uma jornada difícil, mas agora parece que tudo valeu a pena. Pesquisadores descobriram um túnel de 1.035 metros de comprimento que fica a 13 metros abaixo do chão. Esse túnel foi chamado de milagre geométrico pelos pesquisadores por causa de sua incrível arquitetura. O lugar foi escavado revelando a localização de um enorme centro religioso, composto por 3 santuários e um lago sagrado. No túnel também foram encontrados mais de 1.500 objetos que incluem bustos, peças de ouro, estátuas e uma enorme coleção de moedas representando Alexandre o Grande, a rainha Cleópatra e os Ptolomeus. Mas de todas essas descobertas, o mais importante é o emaranhado de túneis que levam diretamente ao mar Mediterrâneo e às estruturas subaquáticas.
Por que a tumba de Cleópatra deve ser encontrada? Desde 2005, investigadores se dedicam a encontrar o túmulo pelo fato de que Cleópatra não foi uma rainha qualquer. Ela era um ícone admirado e também vítima de propaganda romanada, que tinha como objetivo destruir a sua bela imagem. Existem evidências de que ela foi uma das primeiras mulheres a estudar formalmente no Museu de Alexandria, o que era muito incomum na época, mas fez questão de estar presente no centro cultural de seu tempo. Mas especulações sobre sua morte têm circulado por todo o mundo ao longo da história da humanidade, passando de geração em geração, causando admiração e centenas de perguntas. Cientistas acreditam que a descoberta de sua tumba vai esclarecer as principais dúvidas sobre a história da rainha, e a descoberta do túnel gigante pode ser o principal indício de que os pesquisadores estão chegando cada vez mais perto da verdade. Especialmente agora que pequenas pistas levaram os arqueólogos a acreditar que o local de descanso de Cleópatra está localizado no Templo de Osíris, na cidade em ruínas de Taposiris Magna, onde o rio Nilo encontra o mar Mediterrâneo. Mas o mais importante é a indicação do próprio nome. Como vimos antes, Cleópatra era considerada a encarnação humana da deusa Ísis e Marco Antônio era considerado a encarnação humana do deus Osíris. Como Cleópatra e Marco Antônio eram casados, seria possível que Cleópatra tenha sido enterrada com seu marido no templo de Taposiris Magna. De todos os 20 templos que foram estudados em Alexandria, o templo de Taposiris Magna é dedicado à deusa Ísis e ao deus Osíris, levando a crer que o local tenha sido um lugar de simbolismo religioso significativo para a vida e a morte de Cleópatra. Além da localização do templo ser ideal porque está dentro dos antigos limites de Alexandria, mas fora da área controlada pelos romanos na época. O que se sabe é que Cleópatra tinha medo de que os romanos destruíssem seus restos mortais. Por isso é fácil acreditar que ela tenha confiado seu corpo a um grupo de pessoas e a um lugar em que sabia que estaria protegida mesmo após a morte. Se essa especulação estiver certa, então os sacerdotes do templo provavelmente esconderam seu corpo longe dos romanos, o mantendo seguro pela eternidade. O templo de Taposiris Magna também foi um centro religioso crucial com importantes interesses políticos, além de estar associado aos mistérios egípcios, de acordo com o antigo escritor grego Plutarco, em uma época que Alexandre o Grande passou por lá. A pesquisa e mais descobertas. Uma equipe de pesquisadores começou sua busca pela tumba de Cleópatra dentro do templo de Taposiris Magna. Começaram escavando dentro e fora do templo e acabaram encontrando vários componentes arquitetônicos distribuídos em diferentes níveis. As equipes puderam ver as fundações da sala de calcário que foram construídas paralelamente à parede norte. Cada sala tem piso feito com calcário e também possui um vaso de cerâmica usado para guardar o óleo do templo usado para bênçãos. Abaixo de uma das paredes está a estátua da realeza sem cabeça. No segundo nível, a equipe encontrou elementos arquitetônicos que datam do final da época romana, como uma escadaria e um edifício retangular com 3 salas de tamanhos diferentes. Na parede leste do edifício também foi descoberta uma nova entrada, que conduzia a um hall com 2 pequenas salas nos lados. Ninguém descobriu para que serviam as salas, mas elas estavam separadas por um túnel que terminava em uma porta que dava para outra grande sala, que pode ter sido a casa do comandante romano. No terceiro nível, a equipe encontrou 5 degraus feitos de calcário que levavam a um tribunal. No quarto nível, continha as fundações das residências que provavelmente foram usadas pelos sacerdotes do templo ptolomaico em algum momento. Nessa área também encontraram um grupo de fornos com uma estrela com 10 linhas de inscrições gregas. Outro ponto importante é que o templo tinha uma fundação parecida com um edifício retangular, que poderia servir de capela para os deuses do templo. Um altar localizado na extremidade oeste do edifício conduzia ao santuário onde o grupo de pesquisadores se depararam com a capela de Ísis. Também encontraram o braço de uma estátua representando Apis, o que reforçou ainda mais para a evidência de que o templo era dedicado à tríade divina de Osíris, Ísis e Horus, deuses que Cleópatra reverenciava profundamente. Esqueletos no túnel. Um dos poços do templo tinha nichos que foram escavados na rocha e usados como escadas. Ao escavarem mais fundo, a 25 metros de profundidade, os pesquisadores encontraram um esqueleto ao lado de um colar de ouro. Eles acreditam que o esqueleto pertenceu a um homem que foi deixado dentro do poço e nunca mais encontrado. Continuaram a cavar e um pouco mais à frente encontraram outro esqueleto. Depois de mais de 35 metros de escavações,
O templo revelou um terceiro esqueleto que pertencia a uma mulher que morreu ao dar à luz. O esqueleto estava segurando a estátua de Alexandre o Grande e usava um anel. Também tinha uma corrente na perna com um amuleto de cobra. Os pesquisadores também encontraram um poço, mas não conseguiram entrar por causa de uma enchente. Mas dentro dos escombros encontraram uma grande quantidade de ródio M4A com selos que continham o nome da fábrica e dos sacerdotes. Cabeça de alabastro de uma rainha. Perto do último poço, várias salas foram descobertas, e uma delas, a cerca de 1 metro abaixo do nível do piso bizantino, os cientistas encontraram uma cabeça de alabastro de uma rainha. Depois que a cabeça foi examinada, chegaram à conclusão de que pertencia a um busto de Cleópatra por causa das imagens da rainha nas moedas encontradas no templo. Apesar de os pesquisadores ainda estarem longe de descobrir o túmulo, as escavações já trouxeram importantes descobertas sobre a verdadeira razão da existência do templo, da história e da vida e morte das pessoas enterradas nele. Cleópatra pode estar debaixo d'água. Por mais que a gente queira acreditar que o túmulo de Cleópatra está no templo Taposiris Magna, um grupo de especialistas acredita que é improvável que a rainha esteja enterrada lá. Muitos acreditam que ela foi enterrada em Alexandria e agora estaria embaixo d'água, apesar de não existirem evidências que comprovem que a tumba esteja em algum desses dois lugares. Os bustos e evidências não podem ser usados como provas conclusivas de que o corpo da rainha esteja realmente no templo ou em Alexandria. Isso porque são artefatos comuns e muito parecidos com objetos encontrados em outros lugares no Egito. Cleópatra foi a última governante da dinastia Ptolomeu, o que significa que sua linhagem pode ser rastreada até Ptolomeu Sota, um dos generais de Alexandre o Grande. E apesar de muitos escritos terem falado sobre a tumba de Alexandre o Grande, ela também nunca foi encontrada. Mas assim como outros governantes ptolomaicos, ainda existem chances de que Cleópatra esteja enterrada em algum lugar perto de seus antecessores. Talvez seu túmulo nunca seja encontrado, mas uma coisa é certa: o mundo nunca irá parar de falar sobre a rainha e todos os mistérios que rodeiam essa incrível parte da história. O Antigo Egito durou mais de 3.000 anos. Para colocar em perspectiva, a civilização egípcia existiu por mais tempo do que todo o período que separa o Império Romano dos dias de hoje. E mesmo depois de tudo isso, a gente ainda está descobrindo coisas novas sobre eles. Cada tumba aberta, cada papiro traduzido, cada múmia escaneada revela um pedaço novo de uma civilização que inventou a pasta de dente, a greve, o contrato pré-nupcial e o desodorante, enquanto construía monumentos que duram até hoje. Se esse vídeo te surpreendeu, deixa o like, se inscreve no canal e manda para alguém que acha que sabe tudo sobre o Egito. Comenta aqui embaixo qual curiosidade te chocou mais. Eu sou o Boco. Esse é o Top 10.